Olá, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso bom Jesus esteja dentro da sua casa hoje, sobre a sua família, sobre o seu lar. Nós estamos aqui hoje para o nosso culto online. Eu tenho uma palavra poderosa para entregar para você hoje, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. É uma palavra de Jeremias. E o que eu queria que você fizesse? Você ficasse conectado conosco até o final deste culto que nós teremos a Deus aqui. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Agora, o que eu queria que você fizesse? Você que está me assistindo agora da sua casa, da sua Smart, senta, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, deixe tudo e se conecte com Deus agora, nesses 30 minutos que nós estaremos junto aqui. Jeremias perguntou assim: por que a minha dor não passa? Ele fez uma pergunta para Deus. Por que, Senhor, eu não tenho vencido essas batalhas? Por que eu não tenho sido bem-sucedido nas lutas, nos problemas que eu tenho tido? Por que eu não tenho sido bem-sucedido? E ele teve uma resposta de Deus. E de repente agora você está vivendo uma luta e você pergunta assim: por que isso? Por que aquilo? Você pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai te orientar. Ele vai te abençoar. Deus, ele vai falar muito com você hoje. Escreva aqui assim, ó: fala Deus. Eu queria que você escrevesse, você ficasse conectado aqui juntamente comigo. Esses 30 minutos vai ser de muita bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Daqui a pouco nós vamos essa palavra, só que eu queria antes, agora, já começar o nosso culto de quarta-feira. Eu quero fazer uma oração por você que de repente tem passado por um problema na sua família, na sua casa, no seu lar. E o que você tem enfrentado hoje, você não encontra uma resposta. De repente, uma demanda na sua saúde. Você não encontra uma resposta, você não encontra uma saída, você está perguntando por quê. Você pode ter certeza que Deus, ele vai trazer uma resposta de Deus, dele para você hoje. Uma resposta vai chegar e você vai ser bem sucedido nessa demanda, nessa luta que você está enfrentando hoje. Tá bom? Agora, eu quero começar aqui agora realizando uma oração. Quero orar por você hoje. Onde você estiver, se estiver com o celular sentado no sofá, queria que você fechasse os seus olhos. Dentro de casa, queria que você fechasse os seus olhos. Muitas coisas vão acontecer para você sair desse culto, dessa live, desse momento que nós estamos com Deus, mas permaneça firme. Vai valer a pena. Tá bom? Deixa eu orar pela sua vida agora. Onde você estiver, feche os seus olhos. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu levanto um clamor em oração e em adoração por essas pessoas que estão junto comigo agora, meu Deus. Cada pessoa tem carregado uma luta, carrega uma dor, carrega um problema, carrega, Senhor, uma situação que tem que ser vencida. Meu Pai, eu oro para esta pessoa, meu Deus, que está enfrentando um problema de ordem financeira, familiar. E as coisas têm se agravado tanto, Senhor, que às vezes nem ela mesma acredita. Consegue acreditar que ela vai conseguir vencer essa situação, sair dessa situação que ela está vivendo. Mas eu sei, meu Deus, que com uma resposta do Senhor, com uma saída do Senhor, tudo muda nessa noite, meu Deus. Por isso nós invocamos o Teu santo nome. Nós invocamos o Teu poder. Pedimos que a Tua graça envolva essa casa, que a Sua graça envolva esse lar, que a Sua graça envolva essa família, meu Deus. Derrama cura sobre esse lar, meu Deus.
Traga o socorro que essa pessoa precisa, a bênção que essa pessoa precisa. O milagre que ela precisa, meu Deus, nessa noite, para que ela seja curada, para que ela seja sarada. Em nome do Senhor Jesus, onde você estiver agora, seja sarado, seja curado, seja fortalecido pelo poder de Deus. O poder de Deus, ele entra na sua casa. O poder de Deus, ele entra no seu lar nesse momento. O poder de Deus, ele entra para quebrar cadeias espirituais, para quebrar maldições nesse momento, para que os céus sejam abertos sobre você, para que você seja fortalecido, para que você seja abençoado, para que você seja guardado pelo poder de Deus agora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por esta casa, meu Pai, e pedir que o Senhor entre com o teu poder. Senhor, eu estendo as minhas mãos em direção dessa casa. Eu profetizo saúde, eu profetizo paz, eu profetizo sossego, eu profetizo bênção sem medida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Onde você estiver agora, seja abençoado. Eu estendo as minhas mãos sobre a sua vida, eu estendo as minhas mãos sobre a sua casa, eu profetizo sobre o seu lar nesse momento. Eu profetizo que se você estava mal, a partir desse momento você fica bem. Eu profetizo que se você estava carente, oprimida, deprimida, ansiosa, o Senhor cura agora essa ansiedade. O Senhor cura agora essa opressão, essa depressão, esse estado de pânico que você entrou e que você não sabe mais o que fazer para vencer essa situação. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor esta casa. Eu quero colocar diante do Senhor esta família. Essas pessoas que clamam, essas pessoas que oram junto comigo agora, meu Deus, e que precisam de um milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, eu coloco a vida de cada uma delas nas tuas mãos agora. Senhor, eu coloco diante de ti a vida dessas pessoas, crendo, meu Deus, que o Senhor entra agora com cura, com bênçãos e com milagres. Onde você estiver, levanta sua mão direita ao céu aí. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre a sua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre a sua família. Eu profetizo bênção sobre você agora. E creio, em nome de Jesus, que você é guardado, que você é fortalecido, e você é protegido pelo poder de Deus. E você que crê, e você que recebe isso, eu queria que você escrevesse assim: amém e amém. Escreva amém aí. Eu vou dividir uma palavra com você. Eu queria que você que está junto conosco agora, eu queria que você escrevesse para mim aí como é que está o áudio, se o áudio está bom. Está aceso aqui, não está? Sim ou não? Então, eu queria que você respondesse para mim se o áudio está bom. Escreva aí, está bom, pastor, está ótimo. Me ajuda aí, participa. Participa desse culto junto comigo. Eu tenho certeza que se você estava doente, você foi curado agora. Se você estava enfermo, você é sarado agora, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos agora à palavra que nós vamos profetizar, só que eu queria que antes disso, você fizesse uma coisa. Como nós estamos em um culto online, se você deseja semear, ofertar na casa de Deus agora, aparece aqui um QR Code. Você pode escanear ele se você quiser. Você pode, de repente, printar a tela, né? Se você está com o celular, para depois você fazer a sua oferta de amor, de repente apresentar um dízimo a Deus, uma semente ao Senhor hoje, né? Um culto. Você sabe que a semente, a oferta, ela é parte de uma adoração de culto. Entenda como é que é uma coisa forte. Quando Abraão, ele estava subindo no alto do Sinai para apresentar o seu sacrifício, quando Deus levou ele à prova quanto a Isaac, ele estava subindo com Isaac. Quando ele estava aos pés daquele monte, daquela montanha, do Monte Sinai, o servo perguntou assim:
para ele, para onde ele iria. Ele falou assim, olha, subirei, adorarei ao Senhor e voltarei. Para ele, aquele sacrifício era uma adoração. Para quem serve a Deus, a semente, a oferta, faz parte do culto. É um momento de adoração. Então aparece aqui, você pode semear tanto o Pix também como o QR Code para você semear no dia de hoje. Tá bom? Agora, antes de buscar o Espírito Santo com você, porque nós vamos buscar o Espírito Santo, eu queria ler uma palavra para você. Uma palavra reveladora do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 15. Eu vou colocar aqui. Eu queria que você meditasse comigo. Jeremias capítulo 15 e versículo 18. Diz assim, olha, começa perguntando assim, olha, por que dura a minha dor continuamente? A minha ferida dói e não admite curas. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha a pergunta que Jeremias fez para Deus. Essa pergunta que gritava dentro de Jeremias, hoje essa pergunta ela grita dentro de muitas pessoas. Jeremias fez 3 perguntas. A primeira ele disse, por que dura a minha dor continuamente? Uma coisa continuada. Você sabe o que é uma coisa continuada? É uma coisa que não tem fim, que começa, não tem fim, vai dando continuidade e amanhã é a mesma coisa, semana que vem é a mesma coisa, mês que vem é a mesma coisa. Você sabe que tem gente que sente uma dor que não passa. Existem pessoas que elas sentem dores que não passam. Às vezes é uma dor física, tem aquelas que carregam uma dor na alma. A dor de amar e não ser amada. A dor da depressão, a dor do abandono, e não sabe o que fazer para vencer essa dor. Não sabe o que fazer para vencer essa dor. Agora, Jeremias, ele falou assim, por que a minha dor dura continuamente? A minha ferida dói e não admite cura. Quer dizer, eu estou sentindo essa dor, está dolorido, está doendo, Senhor. E o Senhor não admite, o Senhor não libera a cura sobre a minha vida. Escuta o que eu vou dizer para você, olha aqui pertinho de mim. Hoje, Deus, ele vai liberar cura sobre a vida de muitos que estão aqui. Se você nesse culto de hoje, levanta a sua mão aí para receber o que eu vou te dizer. Se você é uma pessoa que precisa hoje de cura, Deus, ele vai derramar cura. Cura da alma, cura do corpo, cura da depressão. Ele vai derramar sobre você agora. E ele vai curar também a sua vida financeira. Você crê nisso? Escreva aqui embaixo assim, eu recebo. Pode escrever, se manifesta aí, escreva assim, eu recebo. De repente o que Deus está falando é com você. E ele diz assim, por que serias para mim um ilusório ribeiro de águas que enganam? Senhor, será que o Senhor seria para mim um engano? Por que Deus ele faz questão de te curar, de te salvar e te libertar? Você sabe por quê? Porque Deus, ele não é um engano. Pega uma água para mim, por favor. Porque Deus, ele não é um engano para você. Se você serve a Deus e você não vê cura, se você serve a Deus, você não vê salvação, você não vê alegria na sua vida, você não vê a manifestação do poder de Deus na sua vida, sendo que Deus, ele promete para você, então isso seria um engano. É por isso que Deus, ele faz questão de curar você, de sarar você. É por isso que Deus, ele é o mais interessado em derramar cura sobre a sua vida, em fazer com que você seja sarado, fazer com que você seja abençoado, fazer com que você seja limpo, lavado e remido pelo poder dele. É por isso que Deus ele quer que isso aconteça com você. Agora,
Ele pergunta assim, por que isso está acontecendo? Por que a minha dor dura, a ferida não fecha, o Senhor não admite cura? Aí vem uma resposta. Esse versículo 19, ele é uma coisa muito poderosa, esse versículo 19. Eu queria até dividir ele com você, porque ele é a resposta para suas dores, ele é a resposta para suas perguntas, é a resposta que você precisa hoje. Olha só, o versículo 19, acompanha comigo aí. Portanto, assim diz o Senhor, se tu, olha Deus falando com você, se arrepender, eu te farei voltar e estará diante de mim. Se você se arrepender, primeira promessa, você vai estar diante de mim. Você sabe que o pecado afasta o homem de Deus, mas o arrependimento faz o homem estar diante do Senhor dos Exércitos. Da mesma maneira que o pecado afasta o homem de Deus, o arrependimento coloca ele diante de Deus. Se você é uma pessoa que diz assim, pastor, eu quero estar diante de Deus, que Ele me ouça, que Deus encontre em você, olha para cá, que Deus encontre em você um coração arrependido, um coração realmente arrependido. Deus quer encontrar isso em você hoje. Aí fala assim, olha, se tu se arrependeres, eu te farei voltar e você vai estar diante de mim. Se apartares o precioso do vil, saber separar o precioso do vil, serás a minha boca. Serás a minha boca. Se você conseguir separar o precioso do vil, a Bíblia diz assim, você vai ser minha boca. Se você se arrepender, você vai estar diante de mim. Mas se você conseguir separar o que é precioso do vil, aí você vai ser a minha boca. Eu queria dizer para você o que é o vil e o que é o precioso. O vil é algo que você faz que de repente tem muita importância para você, mas para Deus não tem tanta importância. Um exemplo que eu vou te dar. Eu posso escolher hoje entre ir para um churrasco ou eu posso escolher ir para o culto adorar a Deus. Hoje, um dia de culto. O que é o precioso para Deus? É você estar na casa dele, é você estar com ele, é você estar diante desse momento, desse culto online que nós estamos aqui agora. Você está diante de Deus, isso para Deus é precioso. Agora, o churrasco, que bateu no mesmo horário, é algo precioso para você. Então, para Deus é algo vil. E quantas são as vezes, quantas são as pessoas que ao invés de escolher o que é precioso, escolhe o que é vil? Ela pode fazer para Deus, ela pode semear na obra de Deus, ela pode fazer alguma coisa para o Senhor, para servir a Deus, mas ela prefere fazer aquilo que é vil, ao invés de fazer aquilo que é precioso. Agora olha para cá. Se você escolher o que é o precioso, você pode ter certeza que isso aqui vai acontecer. Ó. Você será boca de Deus nessa terra. Porque quando uma pessoa, dentre algo que ela tem que escolher, ela escolhe estar com o Senhor, ela escolhe Deus, para Deus ela passa a ser uma pessoa muito preciosa, ela passa a ser uma pessoa preciosíssima. Você sabe por quê? Porque ela dá preferência para as coisas de Deus.
Posso falar uma coisa para você? Olha para cá. Escolha hoje estar com o Senhor. Escolha hoje as coisas de Deus. Se arrependa para que a barreira entre você e Deus caia por terra. Se arrependa. Isso aí vai quebrar barreiras da sua vida. Agora, escolha servi-lo. Escolha fazer para Ele. Servir, a palavra servir, ela vem de serviço. E servir é trabalhar, é fazer para Ele alguma coisa. Porque você vai ver que você vai ser boca de Deus. Quando você abrir a sua boca, Deus vai bradar. Quando você abrir a sua boca, você vai ser usado por Deus. Porque o servir a Deus, aliado com o arrependimento, faz você ser um servo que está próximo de Deus. Uma pessoa que é usada e que é boca de Deus nessa terra. Quando você falar, alguém vai ouvir a sua voz, mas o mundo espiritual que vai entoar é a voz de Deus que vai sair da sua boca. Guarda isso no seu coração, no seu espírito agora. Eu quero fazer aqui uma oração agora para você que diz assim: profeta, existem algumas coisas na minha vida que eu preciso me arrepender. Você vai orar comigo agora. E Deus vai encontrar arrependimento. Você pode ter certeza em você. Você vai orar. E Deus vai encontrar em você agora. Essa dor vai passar, a cura vai chegar, a saída vai chegar. Você sabe por quê? Porque Deus encontrou em você arrependimento. E Deus viu que você valoriza mais o que é precioso do que é vil. Você vai ver como que você vai ter experiências com Deus. Eu quero orar junto com você agora. E nessa oração de hoje, Deus ele vai te usar muito. Muitas coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Vamos orar junto comigo? Vamos falar com Deus? Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas que oram comigo agora, meu Deus, com o coração arrependido, com o coração tomado, não de um simples remorso, meu Pai, mas arrependidos, que querem de verdade, meu Pai, voltar e estar diante do Senhor. Há pessoas, meu Deus, que embora estejam até frequentando uma igreja, elas estão afastadas do Senhor, meu Pai, angustiadas. Mas eu peço, Espírito Santo, toca de uma maneira extraordinária, Senhor. Toca de uma maneira extraordinária nesse coração. Abençoe essa vida, abençoe esta casa. Abençoe, meu Deus, esta família. Abençoe, Senhor, este lar. Derrama bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus, para que elas sejam abençoadas. Espírito Santo, usa, Senhor, essa pessoa. Usa essa pessoa que se entregou aos teus serviços. Essa pessoa que se entregou, meu Deus, ao trabalho para o Senhor. Que o coração dela está hoje se rendendo ao Senhor com arrependimento, com amor. Oh, meu Deus, meu Senhor, enche essas pessoas da tua presença. Encha cada uma delas agora da tua graça. Encha do teu amor, meu Pai. Encha da tua bênção. E que elas sejam fortalecidas, sejam limpas, sejam guardadas pelo Senhor. Meu Deus, guarda esta casa, meu Pai. Faça tudo novo dentro dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, faça tudo novo agora, meu Pai. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida de cada uma, meu Deus. Cada obreiro que ora comigo, cada pastor. Essa pessoa, meu Deus, que
entrou aqui nesse vídeo, desse culto hoje, pela primeira vez, Senhor, e o Senhor está falando muito com ela. Senhor, fortaleça, meu Pai. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de bênçãos. Senhor, abençoe os nossos próximos passos, que o dia de hoje, Senhor, seja um dia de bênção. Eu não sei se essa pessoa está vendo agora, meu Deus, aqui junto comigo, com um coração triste, precisando de alegria, meu Pai. Se traz alegria. Se é cura, traz cura, meu Pai. Se o que ela precisa é dinheiro, abra portas na vida dela. Faz a bênção chegar na vida dela. Que ela seja curada, meu Deus. Que ela seja abençoada em nome de Jesus. Nesse dia de hoje. Eu profetizo bênção sobre esta casa, Pai. Eu profetizo sobre a sua vida agora. Receba a força de Deus. Receba agora o Espírito de Deus sobre a sua vida. Receba o Espírito de Deus sobre a sua casa. Receba o Espírito de Deus sobre o seu lar. Que você seja fortalecido, que você seja guardado pelo poder de Deus. Pois eu coloco, Senhor, esse culto nas tuas mãos. E a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todo mundo que está aqui comigo, escreva aqui embaixo assim. Amém. E envie esse culto para alguém que precisa, né? Hoje é quarta-feira, é dia de culto, é dia de adoração. Envie esse culto para alguém que precisa ser fortalecido, precisa ser abraçado pelo poder de Deus hoje. Eu tenho certeza, meu coração está tomado com uma certeza, que esse culto de hoje abençoou você. Você está abençoado. E a partir de hoje nós vamos sempre estar nesse culto de quarta-feira, um culto online. Às vezes ali no altar da igreja, às vezes aqui direto no meu estúdio aqui de oração, no lugar de oração, nós vamos estar juntos, tá bom? Compartilha esse culto e segue o canal se você não segue ainda, porque esse canal aqui é um canal de alimento espiritual para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito do Senhor te guarde e até o nosso próximo encontro.